Sabe quando a gente está de dieta e pensa que trocar uma fruta por outra não vai fazer mal nenhum? Tipo, trocar uma maçã por uma manga. Parece super inofensivo, não é mesmo? Pois bem, nesta análise a gente vai ver como essa decisão, que parece tão pequena, virou um verdadeiro estudo de caso sobre como os detalhes podem simplesmente sabotar ou salvar um plano de emagrecimento. A pergunta que fica no ar é essa: uma troca de fruta, que parece tão inocente, pode mesmo atrapalhar uma dieta inteira? Será que a manga, que é uma delícia, pode acabar sendo a vilã bem na reta final do emagrecimento? Vamos investigar isso a fundo. E a nossa história começa num ponto que, olha, muita gente conhece bem: a reta final. Aquela batalha para perder os últimos 2 quilinhos, sabe? Que parecem ser mais teimosos para sair do que todos os outros que já foram embora. É exatamente aqui que cada detalhe conta. E muito. Então vamos conhecer o protagonista dessa análise. É um homem de 55 anos, pesando 84 quilos. Ele já teve um progresso excelente, já eliminou 4 quilos, mas agora ele estagnou. O objetivo dele é aquele ajuste fino, sabe? Queimar aquela gordurinha teimosa sem perder a massa muscular que deu tanto trabalho para construir. E aí entra em cena uma nutricionista de inteligência artificial, que faz um diagnóstico surpreendente. Com só 1.100 calorias consumidas até o almoço, o corpo dele podia estar entrando no famoso modo de economia de energia, o que dificulta a queima de gordura. E a solução? Não era comer menos, mas sim adicionar um lanche estratégico. A maçã para dar energia, iogurte com proteína para dar saciedade e o queijo com a gordura para equilibrar tudo. Uma combinação que, na teoria, era perfeita. E é exatamente aqui que uma pergunta bem simples muda completamente o rumo da história. A sugestão da maçã estava lá, mas a preferência pessoal falou mais alto. A pergunta foi direta. E se a maçã for trocada pela mesma quantidade de manga? Poxa, parece uma troca justa, né? Afinal de contas, fruta é fruta. Mas como a gente vai ver agora, no mundo da nutrição, nem todas as frutas são criadas da mesma forma. Então, vamos colocar as duas lado a lado. De um lado, a recomendação da IA, a maçã. Do outro, o desejo do nosso protagonista, a manga. Vamos analisar o que cada uma delas traz para essa briga. E aqui a gente já vê a primeira grande diferença. A manga, se a gente comparar peso por peso, tem 25% a mais de carboidratos. Isso não é só um número, não. Isso significa que ela tem um potencial muito maior de elevar o açúcar no sangue. Para entender por que isso é tão crucial, a gente precisa falar de um conceito-chave. Pensa no índice glicêmico como se fosse o acelerador de açúcar de um alimento. Comida com IG alto, tipo um doce, é como uma Ferrari. O açúcar chega no sangue voando em altíssima velocidade. Já os alimentos com IG baixo, tipo vegetais, são como um trator. O açúcar é liberado devagar, de forma constante. O problema da Ferrari é que depois daquele pico de energia, vem uma queda brusca. Então, o que acontece na prática? O açúcar da manga pode causar um pico de insulina, e a insulina funciona como um interruptor que desliga a queima de gordura. Por outro lado, a manga tem vitamina A e, claro, o prazer de comer algo que se gosta, o que também é importante. O veredito da IA foi um sim, mas. A manga está liberada desde que vem acompanhada do queijo e do iogurte. A proteína e a gordura deles funcionam como quebra-mola, sabe? Elas forçam a digestão do açúcar a ser mais lenta, evitando aquele pico de insulina. Mas achou que a história tinha acabado? Que nada! Com o lanche aprovado, ele ficou confiante para fazer outra mudança, só que dessa vez no café da manhã. E é aqui que o alerta de açúcar soa muito, mas muito mais alto. O novo plano para começar o dia era esse: 2 ovos, 1 copo de leite e, o ponto de virada, uma manga inteira. Olhando assim, de primeira, parece um café da manhã de campeão, não é? Tem proteína, tem vitamina, tudo natural. O que poderia dar errado aqui? A resposta da IA vem como um sinal vermelho, um alerta. De repente, um ingrediente que nem estava na conversa, a chia, se torna quase obrigatória. Uma resposta no mínimo curiosa. Por que, de repente, a chia se tornou tão crucial? A chave do mistério está no que foi tirado da refeição. No café da manhã original, tinha a aveia, que fornecia fibras. Sem elas, a combinação do açúcar da manga com a lactose do leite se transforma numa verdadeira bomba de glicose. Isso causa um pico de energia e, logo em seguida, uma queda vertiginosa que traz a fome de volta e com força total. A chia entra como a heroína da história, porque as fibras dela formam um gel no estômago que segura a absorção desse açúcar, evitando o desastre. E agora nós chegamos ao momento do veredito final, e ele é baseado num número bem simples, mas que revela muita coisa.
O número é este: 55 gramas. Guarda bem esse número: 55 gramas. Essa é a quantidade de carboidratos em uma única manga de meio quilo. Sozinho, o número pode não dizer muita coisa, mas quando a gente coloca em perspectiva, A imagem fica chocante. Comer uma manga inteira de uma vez do ponto de vista dos carboidratos é a mesma coisa que comer 4 fatias de pão de forma. É uma analogia que muda completamente a nossa percepção sobre a fruta, né? O impacto metabólico dessa pancada de carboidratos é inevitável. A insulina vai disparar, sinalizando para o corpo para parar tudo e armazenar energia. Isso trava completamente o processo de queima de gordura. É exatamente o oposto do que se queria. Então a solução não é demonizar a manga, é ser mais esperto que ela. A proposta final otimizada é a seguinte: manter a base de proteína com os ovos, adicionar a fibra obrigatória da chia, incluir o leite e, o mais importante, ajustar a porção, só metade da manga. Assim, se tem todos os benefícios sem o prejuízo. E a grande lição dessa jornada toda é que, em nutrição, o contexto é tudo. O segredo raramente está no alimento isolado, mas sim no quanto se come e, principalmente, com o que se combina. O controle das porções e as combinações estratégicas são as verdadeiras chaves para o sucesso. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Que outras trocas que a gente considera saudáveis podem estar secretamente impactando os resultados de uma dieta? Fica a pergunta para uma análise mais atenta do próprio prato.